Olá, eu sou o professor Demetrio Santos e essa é a nossa videoaula 7. E nessa videoaula nós vamos aprender os primeiros passos na programação em linguagem Ladder no TIA Portal Siemens. Bom, começaremos então os nossos trabalhos utilizando o exercício exemplo que consta na apostila de teoria, conforme o vídeo está sendo apresentado aí para vocês. Bom, neste exemplo, inicialmente, uma vez já configurado o nosso hardware, precisamos criar o que nós chamamos de lista de tags, tá? Que fica aqui do lado esquerdo do nosso projeto, na árvore do nosso projeto, que a gente chama de Project Tree, nesta aba aqui, ó. Nesta pastinha nós vamos criar o que nós vamos chamar de endereçamento, e nela constará o nosso endereçamento absoluto e o simbólico. Lembrando que o endereçamento absoluto é o endereço que consta na memória de imagem, seja de entrada ou de saída. E o endereçamento simbólico é um apelido que você dá para aquele operando, para aquela tag que você está declarando. Quando você abre a pastinha PLC Tags, surge aqui a opção Default Tag Table, ou seja, uma tabela de tags já pré-definida pelo software. Veja que aqui aparece o 0, porque nós não declaramos nada ainda. Então, nela que nós vamos declarar. Bom, de acordo com o nosso exercício exemplo da apostila, nós vamos declarar dois operandos. Um operando de entrada e um operando de saída. Então, eu clico nessa coluna chamada Name, o endereço simbólico que eu vou adicionar ao meu operando. Na coluna Data Type é o tipo de dado, esse aqui ele cria automático, de acordo com o que nós já vimos na aula de teoria, o tipo de dado. Neste caso, este operando vai ser um tipo de dado booleano, vai aparecer aqui para nós a representação bool. E aqui nesta coluna aparecerá o endereço absoluto daquele operando que eu vou declarar. Então vamos começar pela chave. Nós vamos dar o nome para a chave de S1. Pronto. Clico fora da tabelinha e veja que ele já cria automaticamente, após eu declarar o endereçamento simbólico, o endereçamento absoluto. Nesse caso aqui ele está usando o primeiro operando que consta na minha tabela de imagem de entrada, ou memória de imagem de entrada. Lembrando que nós já fizemos a configuração dos bytes a serem utilizados na CPU, trocando o byte 136 pelo byte 0 na configuração de hardware. Bom, agora basta nós declararmos o operando de saída. Neste caso aqui temos um detalhe. Ao declararmos o operando de saída H1, quando eu clico fora, automaticamente o software continua declarando um operando de entrada, mas nós sabemos que o operando H1 ele será um operando de saída. Então devemos clicar nesta barrinha de rolagem para alterarmos qual é a região de memória que eu vou utilizar. Nesse caso, a memória de imagem de saída, o mnemônico Q. Então basta clicar na barrinha de rolagem e na opção identificação do operando, trocar pela letra Q, pelo mnemônico Q. Cuidado que aqui, nesse momento, como você estava fazendo na sequência, ele utilizou o bit número 1. Então basta você corrigir para o bit 0. Pronto. Uma vez feita toda a declaração da minha lista de tags, a minha tabela de tags, as minhas declarações dos operandos de entrada e saída, nós devemos voltar agora para a programação. E a programação ela será feita em linguagem Ladder, conforme já visto na aula teórica, utilizando os símbolos gráficos próprios de acordo com a IEC 61131, índice 3 da norma. No software, nós temos que utilizar a programação em Ladder utilizando o Program Blocks. Nesta pastinha aqui é que vai ter o programa principal, que o software chama de main.
Programa principal. O programa principal no TIA Portal, assim como em outros softwares, por exemplo, o StepSet Lite ou o próprio Manager, é chamado de bloco de organização 1, Organization Block, número 1. Simplesmente vamos chamar de OB1. Então basta dar um duplo clique nele e na área central do meu software vai se iniciar a tela de programação. Bom, em linguagem Ladder, como já visto, as networks são as linhas de programação. Para inserir uma nova linha de programação, o software insere a nova network de maneira automática. Mas se você quiser fazer de maneira manual, basta clicar neste botão aqui à esquerda. E este outro botão aqui, você clica quando você quer apagar uma determinada network. Na network, de acordo com a norma, quando a lógica ela é trivial ou não muito óbvia, a IEC 6131 recomenda-se que se faça comentários em cada uma das networks. Mas veja, é uma recomendação. Para inserir os operandos, nós podemos utilizar algumas ferramentas. Elas estão alocadas na biblioteca de instruções do meu software, que fica à direita da tela de programação. Você pode programar em linguagem Ladder utilizando a aba Favoritos, que você adiciona operandos de acordo com o seu gosto, ou na aba Bit Logic Operations, onde estarão os operandos a serem utilizados na linguagem Ladder. Bom, eu deixo aqui já configurado sempre alguns operandos que eu sempre utilizo, e nos operandos básicos, aqui também você pode utilizar cada um deles. Bom, como que nós iremos começar a programação? Inserindo os operandos. Então, de acordo com nós já vimos na aula de teoria, a programação é sempre feita da esquerda para a direita, neste sentido, onde sempre no final da ladder eu vou colocar um operando de saída, sempre nesta região aqui, ok? Então vamos começar utilizando o operando de entrada. Para inserir um operando de entrada, pode ser feito de duas maneiras. Você seleciona a network e dá um duplo clique, que ele já é alocado inicialmente, inserido. Veja que o software já criou uma segunda network. Ou então você pode clicar e arrastar em direção à network. Faça das duas maneiras que ele vai funcionar tranquilamente. Bom, observe que ficou em cima do operando três interrogações em vermelho. Aqui o software indica que devemos endereçar o meu operando de acordo com a tabela que nós criamos. Toda network que for encontrado este círculo em vermelho com esse X indica algum erro e você deverá consertar esse erro ou visualizar na hora de compilar o meu projeto. Bom, vamos deixar a parte de declarações por último e vamos inserir o próximo operando, que seria um operando de saída. Então nós vamos pegar aqui uma bobina comum e inserir na lógica. Veja que eu posso clicar e arrastar e procurar um ponto de conexão. Procure sempre capturar o ponto onde o software indica. Veja que ele já inseriu o meu operando de saída. Muitos alunos perguntam, professor Mendes, e se eu deixar essa network aqui em branco? Não haverá problema, desde que você não declare nada aqui nessa nova network. Mas, se você achar interessante, você pode ocultar ela ou simplesmente clicar e apagar esta network que não está sendo utilizada. Basta agora nós fazermos a declaração dos nossos operandos. Então, nós temos que declarar este operando de entrada com a lista da tag que nós criamos e repetir esta operação para o operando de saída. Para fazer isto, basta clicar na interrogação e aqui ao lado aparecerá uma lista, onde eu clicando nessa lista, ela vai chamar aquela tabela de tags que nós criamos. Ou você pode simplesmente digitar aqui dentro desse espaço o tag que você criou para ele capturar na lista.
Então vamos fazer da seguinte maneira. Clicamos na lista e veja que a lista foi aberta, de acordo com a minha declaração feita anteriormente. Seleciono o meu tag e clico fora da tela. Veja que o software ele apresenta as duas identificações. O endereçamento absoluto e o endereçamento simbólico. Ok? Vamos fazer a mesma operação no operando de saída. Clico na lista e pronto. Já tenho feito o meu endereçamento dos operandos. Bom, uma vez feita essa operação, cabe agora a nós fazermos a operação de transferir o meu projeto para a CPU. Só um detalhe, nessa videoaula nós vamos utilizar o simulador, o PLC Sim, conforme aparece aqui na nossa tela. O PLC Sim é uma CPU virtual, ela se torna um CLP virtual para nós com as mesmas funções. Então veja que aqui eu tenho o meu byte IB0, o meu byte QB0 e cada um desses quadradinhos são bits que eu vou utilizar como se fosse uma entrada física do meu CLP. Então neste caso aqui eu vou utilizar este bit 0, representando a I0.0 e este outro bit aqui representando a minha saída, Q0.0. Toda vez que o quadradinho aqui estiver em branco, representa que a minha chave está aberta. Toda vez que eu clicar aqui dentro e ficar um tiquezinho preto, significa que minha chave está fechada, simulando ela fisicamente. Idem para a saída. Se aqui ficar branco, significa que essa saída está desligada. E tudo aquilo que estivesse ligado a ela está também desligado. Um tiquezinho preto aqui dentro representa que a minha saída está ativa. Vamos fazer a transferência do programa para o CLP, mesmo que virtual, sem nenhum problema. Basta nós clicarmos na opção Download to Device. Para fazer o download, basta nós clicarmos com o botão direito sobre a pasta PLC1 e fazermos a operação de download de hardware e software. Uma tela aberta. Uma vez já que eu fiz o primeiro download de hardware e software, na hora de configurar o hardware, e aqui aparecem aquelas informações. Toda vez que aparecer esses círculos em azul, com esse tique branco dentro, significa que está tudo em conformidade. Lembre-se que para fazer o download, o CLP entrou em modo stop. Basta clicarmos no botão load e fazermos a transferência do projeto. Basta clicar no botão Finish para voltarmos o CLP para a posição Stop. Observe que aqui, neste momento, mesmo sendo uma CPU virtual, ele foi para o modo Stop e quando eu clicar no botão Finish, ele voltará para a opção Run. Pronto, o meu software já foi transferido para o CLP virtual. Basta agora nós fazermos a monitoração. Bom, na monitoração nós vamos simular de acordo com a imagem que nós temos, de acordo como se fosse a ligação física que você deverá fazer em cada uma das suas bancadas, conforme eu mostro aí na imagem. Então, a chave E0 vai ser ligada na entrada I0.0, representado pelo DI 0.0. E o meu LED, o meu sinaleiro H1, vai ser ligado na saída Q0.0, representado pelo endereço físico DO 0.0. Para nós monitorarmos o programa, basta que eu selecione este óculos aqui, que fica na barra de ferramentas da parte de programação do meu software, que a gente chama de monitoração. Então, basta clicar no óculos e ele vai entrar em modo de monitoração. Seria a mesma coisa que apertar o botão Go Online. Do lado esquerdo do meu projeto, na aba da minha árvore, veja que o meu projeto está todo em conformidade.
mostrado por esses círculos em verde e esse quadradinho verde com o tique, aqui representando a conformidade. Quando não há conformidade entre o projeto, o software e o hardware, este círculo aqui, ele muda de cor, ele fica meio azul, meio laranja, indicando que a programação online está diferente do offline e vice-versa. Bom, para monitorarmos, nós temos que entender o conceito de RLO, resultado lógico do operando ou da operação. Então, observe na tela. O nosso operando I0.0 está com a RLO igual a 0 neste momento, porque a minha chave está aberta, conforme eu mostro na minha simulação. Como eu tenho um laço condicional aqui na minha programação, logo a RLO, que é o resultado lógico da operação ou do operando, que eu vou sempre obter no final da minha lógica, também será 0. E isso é apresentado no meu simulador aqui ou na representação dos LEDs fisicamente em cada um dos seus kits. A partir do momento que nós selecionarmos a entrada I0.0, simulando o fechamento da chave, mudará a condição da RLO do meu programa. Observe, vou clicar na chave e veja que o meu operando agora mudou de cor. Antes ele estava num azul tracejado e agora não mais, ele está na cor verde contínua, indicando que a RLO no meu software desse operando passou a ser igual a 1. Devido ao laço condicional na minha programação, a RLO do meu operando de saída também passa a ser 1. E isso é possível observar no meu simulador. Veja que eu estou selecionando aqui como se fosse uma chave fechada e o meu operando de saída passa a ser igual a 1. Assista a videoaula número 8, onde nós vamos aprender a utilização da instrução brush utilizando a lógica OR.